Muito prazer, eu sou a Silvia, do The News, estou recebendo o Matheus e a Camila para bater um papo sobre crédito aqui na Estônia. Prazer, eu sou a Camila Romero, sou líder de produto aqui na Estônia. Prazer, eu sou o Matheus e eu lidero os produtos de crédito aqui na Estônia. Matheus e Camila, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Matheus, você acabou de sair do palco, a adrenalina deve estar lá em cima para falar sobre crédito, né? Um tema que às vezes acaba assustando muitos dos empreendedores. E eu vou aproveitar para te perguntar, que você que acabou de sair do palco, deve estar pronto para responder, já está com a memória assim fresquinha, mas como é subir lá no palco e falar sobre algo que ao mesmo tempo é um desafio, mas também é uma solução, dá mais frio na barriga, então apresentar no palco ou imaginar o primeiro cliente usando? Olha, posso responder os dois? Porque claramente subir no palco para falar de um produto tão incrível e tão importante para a vida do empreendedor brasileiro dá um frio na barriga, e principalmente quando a gente pensa na forma como o relacionamento com o crédito ele foi criado no Brasil. Quando a gente conversa cada vez mais com os nossos clientes, a gente percebe que eles possuem até um certo medo. Mas para a gente, como produto, a gente entende que isso é uma ferramenta muito importante para o dia a dia dele. Então, claro, dá um friozinho na barriga, subir no palco e falar, mas a real é que nosso maior nervosismo vai para quando o cliente começa a realmente utilizar esse produto, porque para a gente fica muito claro que é uma alavanca de transformação para o negócio dele. Então, acho que a nossa maior expectativa está em o cliente o quanto antes começar a utilizar e a gente começar a colher feedbacks. Perfeito. Agora eu vou fazer uma pergunta para ambos. Temos 2 líderes de produto da Estônia aqui e muita gente às vezes fica meio confuso com o que exatamente um líder de produto faz. Então, se você fosse explicar, vocês ambos, para aquele amigo que não entende nada de tecnologia, é um leigo no assunto, o que vocês vão explicar? O que vocês fazem? O que vocês são? Pode ir para aí. É complexo, mas eu acho que a forma mais simples da gente falar é que a gente resolve dores. Então, a gente interpreta o que o nosso cliente precisa, e ele é a nossa razão, é por isso que a gente está aqui, é por isso que a nossa profissão existe. E a gente tenta resolver, a maioria das vezes consegue, resolver com tecnologia, dar solução na mão desse cliente, para que, falando especificamente aqui da Estônia, esse pequeno médio empreendedor, ele consiga evoluir o negócio, ele consiga gerir bem o negócio dele, e que ele tenha tempo também para ele, pessoalmente, não apenas só no negócio. Eu sempre respondo que trabalhar com produto e principalmente com crédito é ajudar o empreendedor a ter fôlego. Então essa acho que é a resposta mais clara quando a gente pensa do ponto de vista de construção de produto. E aí a gente utiliza a tecnologia para poder viabilizar isso. No fim do dia as pessoas entendem como eu faço aplicativo. Então no fim do dia eu faço aplicativo. Bom, simplificando, eu faço aplicativo. Bom, o Pix, eu vou fazer a pergunta para você, Matheus, mas o Pix e o boleto no crédito parecem às vezes meio óbvio, né? Você lembra de algum sinal, assim, que um empreendedor precisou, enfim, deu que mostrou que o crédito precisava ser usado para não parar o negócio? Então, você consegue lembrar de algum momento? Eu acho que eu consigo lembrar umas 1.400 histórias correlacionadas a isso. A gente... Ao construir qualquer produto aqui na companhia, a gente sempre preza por realizar o máximo possível de conversas e entrevistas com o cliente ao redor de todo o Brasil. Então, quando a gente começou a mergulhar e entender oportunidades que existiam sobre crédito, tem algumas histórias que elas nos vêm muito em mente, mas eu vou citar de uma empreendedora em especial, que ela tinha acabado de assumir um negócio e com um mês de negócio o telhado da loja dela caiu. E aí, isso é o tipo de caso que ele realmente acontece, principalmente quando a gente fala sobre imprevisto, né? Ninguém realmente estava esperando aquilo. Então, quando você olha para o cliente e você vê o telhado da loja dele cair, ele olhar para o lado e não saber o que fazer, você vê realmente muita clareza que tem uma oportunidade grande ali. Então, o Pix no crédito ou o próprio boleto parcelado, eles são mais um meio para um fim, e esse fim é resolver essa dor do cliente, né? Estar junto com ele para dar fôlego, estar junto com ele para ajudar ele a capturar oportunidades e também passar por imprevistos. Perfeito. E a gente sabe, quem está nos escutando também, que a Stone sempre esteve na rua mesmo escutando o empreendedor, então ouvindo a dor do empreendedor. Mas eu sei que aqui dentro também existem muitas pesquisas, que, enfim, a partir delas se criam base de dados, mas teve algum encontro, alguma história real, algum insight que te fez pensar, Camila, te fez pensar, Matheus, precisamos criar algo para dar esse respiro, ou alguma pesquisa que fez pensar, cara, isso vai mudar a vida do empreendedor? Eu lembro de uma empreendedora que a gente conversou e ela estava muito perdida em como gerir o negócio dela. Ela chegou num ápice de encontrar os boletos que ela precisava pagar pelo chão do estoque.
E ela trouxe muito isso pra gente, assim, eu estou vendendo o almoço para comprar a janta. A minha vida tá em torno desse negócio. E eu preciso de fôlego, eu preciso de tempo, eu preciso de prazo. E a gente vê que é algo que é muito importante no dia a dia do nosso cliente. Então, quando você ouve histórias reais como a que o Matheus trouxe, é inevitável a gente pensar como é que a gente ajuda esse empreendedor no fim do dia, como é que a gente apoia ele. Ele paga o fornecedor através do Pix, através do boleto, e o cartão de crédito é um limite que ele já tem no bolso. Por que não unir um ao outro? Então, essa solução ela foi muito pensada nisso. Se empreendedor ele está no emaranhado de coisas para fazer, ele só precisa de prazo. Só um complemento, que o que é mais engraçado é que boa parte dos produtos que a gente constrói, que eles escalam rápido, a ideia ela vem do cliente. A gente aqui atua muito mais como quase que um catalisador, onde a gente vai usar toda a nossa expertise em construir experiência, construir tecnologia, mas na verdade mesmo, o próprio cliente no dia a dia ele fala isso pra gente. E se desse para usar o meu cartão para poder pagar um Pix? A gente, puxa vida, então tá claro que realmente tem uma oportunidade grande aí pra gente explorar. E aí, justamente pelos exemplos que vocês trouxeram, a gente nota que realmente muitos empreendedores têm medo de pedir crédito hoje, mesmo quando ele se mostra essencial para a continuidade do negócio. E então eu quero saber como vocês decifram esse comportamento e transformam essa dor do cliente em uma solução em que a pessoa pode realmente, né, gerar confiança e se sentir um pouco mais confiante na hora de pedir o crédito. Boa parte das relações financeiras no Brasil, principalmente quando a gente pensa no ecossistema do crédito, elas foram relações que elas foram criadas de forma transacional. Então, o cliente ele nunca foi visto, quando ele se relacionava com um banco, como um cliente. A gente aqui na Stone gosta de construir produto invertendo um pouco essa dinâmica. Então, a nossa ideia é sempre sair dessa relação transacional e construir uma relação de confiança. Ele começa a nos dar esse voto de confiança reverso. E eu começo a mostrar para ele o quão o crédito ele passa a ser um alinhado. Então, a nossa ideia é sempre reverter as frases do crédito, Deus me livre, e mostrar, olha, esse produto utilizado da maneira certa te permite comprar mais estoque e vender mais no fim do ano. Claro, naturalmente as pessoas associam muito o crédito a imprevisto, e eu quero estar lá. Quando der ruim, a gente também quer estar lá, se o telhado da loja cair, se o freezer ou a geladeira quebrarem. Mas mais do que isso, o crédito ele funciona como uma alavanca de oportunidade de crescimento para o negócio do nosso cliente. Então, a gente sempre toca e constrói esse relacionamento pautado mais em confiança do que simplesmente uma relação transacional. Perfeito. E Camila, você falou justamente sobre o Pix no crédito, né? Então terminou a sua fala falando sobre o Pix no crédito. E aí o Matheus falou sobre o momento que a gente identifica essa necessidade do empreendedor, então a maneira que a gente conversa com ele mostra possibilidades com exemplos reais, né? Então, depois de, claro, ter esse panorama do problema, vem o desafio de colocar em pé, né, o produto de pé. Então, aproveitem para explicar para quem está nos escutando, né, para o empreendedor que está do outro lado, o que é o Pix no crédito, como ele funciona e como foi para construir algo como o Pix no crédito. Então, como foi construir por dentro, quais eram as maiores tensões entre segurança, agilidade e a simplicidade desse processo, né, desse pagamento. Bom, Pix no crédito, hoje o nosso empreendedor ele pode acessar a conta Stone. E aí ele consegue parcelar esse Pix usando o limite do cartão de crédito que ele já tem da Stone. Contando um pouco de como foi construir esse produto, zero trivial. A gente está falando do Pix, é um produto hiper regulado pelo nosso Banco Central e é um produto que vem em crescimento nos últimos anos, né? A sociedade realmente adotou o Pix como um meio de pagamento. Então, aqui, eu não estou mexendo em qualquer produto. Eu preciso mexer de uma forma, dar as opções para o cliente, de forma que o produto continue funcionando, que ele continue sendo seguro, porque a gente sabe que, às vezes, as pessoas se questionam sobre o Pix, mas a gente pode alegar que o Pix é super seguro. Inclusive, o Pix da Conta Stone, usem o Pix da Conta Stone. Então, houve uma grande preocupação em como a gente realmente, né, coloca essa jornada de crédito dentro da jornada do Pix, sem perder tudo que a gente já tem com o Pix, que eu estou falando de segurança, de simplicidade, de praticidade e de ser uma jornada, uma experiência que o cliente já conheça. Mas hoje, quando a gente apresenta para os clientes, os feedbacks têm sido positivos. Assim, a gente conseguiu traduzir na experiência para o cliente de uma maneira simples. Então, aproveitando justamente desse feedback do cliente, acho que ambos podem responder. Como vocês medem se esse produto do crédito realmente funcionou? Então, é quando o empreendedor volta a comprar, quando ele cresce de novo, quando ele diz, agora eu consigo dormir tranquilo
com uma preocupação a menos, posso riscar da minha lista essa dor de cabeça. Vamos falar de crédito, porque acho que aqui tem uma grande métrica de sucesso. Eu acho que primeiro existe com certeza o empreendedor está conseguindo colocar a cabeça no travesseiro e conseguindo dormir melhor, porque a gente está conseguindo apoiar ele numa dor. Mas, de fato, quando ele volta a usar, a gente viu que ele teve confiança no nosso produto, que foi entregue, assim. Mas falar mais do crédito também. Tem um fator muito importante pra gente que eu não quero só conceder crédito pro meu cliente, eu quero conceder o crédito e esse crédito precisa ser saudável. O que isso significa? O cliente, ele pega o crédito, ele utiliza o crédito e ele volta a utilizar. Mas não somente isso, eu não quero que vire uma bola de neve para ele que vá se acumulando. Então, a gente gosta de acompanhar todo o ciclo de vida do nosso cliente quando a gente pensa no ecossistema do crédito. Desde o momento em que a gente está concedendo crédito para ele, que é essa primeira jornada de concessão, até toda a saúde da carteira existente. O que isso significa? O meu cliente, ele é um bom pagador? Ele está pagando? E se ele não está pagando, o porquê que ele não está pagando? Deixa eu entender com você. Eu tenho uma loja de picolé e começou a chover muito na minha cidade. As vendas dele vão cair. E aí, como eu, como Stone, me coloco à disposição desse cliente de forma proativa para ajudar ele a renegociar esse prazo de pagamento. Então, os nossos principais fatores de sucesso, claro, a gente tem sempre as métricas claras de carteira de crédito, número de clientes ativos no produto, retenção, mas a gente se preocupa também com esse fim de funil. E para quem está nos ouvindo e sempre teve medo de usar o crédito, mas precisa aí de um fôlego para crescer, principalmente quando a gente olha para fim de ano, né? Principalmente nesse momento que é importante para o varejo. Por onde começar? Qual é a dica que vocês dão? Então, o conselho que vocês dão para esse cliente e que tipo de crédito faz sentido dar o primeiro passo? Boa. O primeiro passo é clareza. O que isso significa? Não vamos usar o crédito sem nenhum planejamento. Então, o que a gente sempre sugere para o cliente, quando ele está passando por alguma necessidade, ou ele quer capturar alguma oportunidade, ou ele descasou algum fluxo de caixa, tenha clareza do porquê que você está utilizando esse produto. E aí, se esse cliente ele nasce certo e ele nasce com o crédito funcionando como algo que vai acelerar o negócio dele, tem chance muito grande disso gerar um impacto muito positivo no negócio. Então, o que a gente sempre sugere pega um crédito, compra mais estoque e acompanha o seu ritmo de vendas. Entenda que, à medida que você vai ter mais estoque, o empreendedor ele tem o tino para o negócio dele, então ele sabe que no final de ano ele vai vender mais. Então, vamos aproveitar agora esse final de ano, tá todo mundo recebendo 13º, compra mais estoque, venda mais, e aí o cliente ele vai ver o ciclo completo se fechando, que ele se capitalizou, ele comprou estoque, ele vendeu mais e ele gerou renda o suficiente para poder pagar o crédito. Então, acho que a melhor dica é começar com clareza. Bom, então, para encerrar, acho que vocês podem deixar uma mensagem legal para o empreendedor que quer começar 2026 com o pé direito. Então, preparado aí para crescer nesse próximo ano que está vindo. Acho que primeiro ele pode contar com a Stone, com a nossa parceria, com os produtos de crédito que a gente está ofertando, principalmente aproveitar esse final de ano. A gente deseja que eles vendam muito e contem com a gente pro próximo ano. E acho que a mensagem também é que lembrar que o crédito ele não é sobre dívida, o crédito é sobre fornecer fôlego para o cliente conseguir crescer o negócio dele. Então, essa é a nossa mensagem principal. Utilize o crédito como fôlego para você crescer o seu negócio. Perfeito. Muito obrigada, Matheus e Camila, por estarem aqui com a gente. E muito obrigada a você que está nos assistindo.